Bom, gente, o tema de hoje é o que eu espero da minha vida, né? Vamos falar sobre vida hoje, porque esse mês é o mês da valorização da vida, né? É da campanha Setembro Amarelo, eu gosto de ver assim, né? Eu gosto de dar esse significado. Quem tem acompanhado aqui o trabalho sabe, boa noite, sabe da importância do significado que a gente dá para as coisas, né? Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre a sua vida, vamos falar sobre o que a gente pode esperar, o que você espera da sua vida e tentar entender o porquê que é importante isso, essa percepção, esse significado, né? Para que a gente possa viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? A gente tem passado por momentos difíceis, né? No mundo, mas pessoas diferentes dão significados diferentes. E eu já tinha falado aqui em outro momento sobre uma postagem que eu vi de uma pessoa falando de eventos mundiais dramáticos como Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, a peste negra, porque quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está vivenciando a coisa, a gente tem aquela sensação de que o mundo está acabando, que é o fim do mundo, o apocalipse, e não tem mais saída. E algumas pessoas, apesar disso, conseguem dar não um significado positivo, talvez seja essa a grande questão que a gente deva considerar, avaliar. A gente já teve uma live aqui sobre positividade tóxica. E essa interpretação da gente acreditar que ou é tudo bom ou é tudo ruim, pode não estar favorecendo, né? Eu acredito que quando algumas pessoas viram o tema, né, o que eu espero da minha vida, eu coloquei uma enquete no Instagram e eu coloquei muito tarde, me desculpem. Algumas pessoas viram, mas geralmente muita mais gente vê do que responde, mas infelizmente nessa, como eu botei muito tarde, algumas pessoas viram, mas não responderam. Eu botei aqui no YouTube também a mesma enquete, então quem puder, que estiver no YouTube, quem puder responder é bom, porque eu tenho aquela preocupação de trazer um material que possa atender a necessidade de vocês. E aí vocês me dão um feedback, aí é legal. Mas eu acredito que talvez se tenha pensado assim em termos de expectativa, né? Da vida que eu gostaria de ter, da vida que você gostaria de ter, né? E essa expectativa, não sei, cada um de nós tem uma expectativa. E não é errado ter expectativas. A gente sempre vem falando sobre expectativas realistas. E aí você pode ter sentido aí um sentimento de frustração quando viu esse tema, quando pensou na sua vida, como pensou nas coisas que você desejava, esperava para a sua vida. Ou talvez você possa, dependendo do momento que você esteja passando, você possa ter lembrado de um monte de coisa. Que eu espero da vida, vou terminar meu curso, vou me formar, vou me casar, vou fazer muito sucesso, ou eu só quero paz. E é sobre isso que a gente vai falar. Só que quando assim, apesar de eu ter colocado a enquete do Instagram tarde, quando eu vi que não responderam, eu fiquei assim sem saber, afinal de contas, né? Qual foi? Porque as pessoas viram e não responderam. Então eu fiquei sem saber se as pessoas não sabiam o que dizer ou se as pessoas realmente não se interessaram. Também ninguém é obrigada a responder.
Então eu peço, tá? Assim, quem tiver aqui no YouTube, dá para responder e eu vou saber ainda durante a live. Mas quem tiver no Instagram, eu só vou saber depois que eu terminar a live. Então eu não vou poder trocar aqui com as pessoas. Mas antes de entrar na live eu vi e aí, infelizmente não tinham respondido. A gente falou em expectativas, né? A gente está falando... Quando a gente fala esperar, né? O que eu espero, ali já implica uma expectativa. A tendência da gente com relação à vida, né? São grandes expectativas. Quem é que vai sonhar pequeno? Né? A gente tem grandes expectativas. E a gente sempre vai fazer, né? Como eu falei agora há pouco, o problema não é ter expectativas. A questão é a gente se esforçar para ter expectativas realistas, né? Tô tentando ver aqui, que aqui no YouTube já responderam. Eu sempre me enrolo, queria ver como é que tá aqui. Pelo que eu tô vendo, parece que responderam sim, tenho sonhos e projetos, não tô conseguindo, mas parece que por enquanto tá 100%. Tenho sonhos e projetos, isso é muito bom. Voltando a usar expectativas, né? Então, assim, a gente cria expectativas com relação à nossa vida e a gente cria grandes expectativas. Então, eu penso assim, eu vou me formar e vou fazer muito sucesso independente da minha área de atuação. Eu vou me casar e vou ser muito feliz. A gente sempre espera muito da nossa vida. E, de novo, o problema não é criar as expectativas. E num primeiro momento, né, a gente vai criar expectativas grandes porque ninguém sonha pequeno. Quando a gente fala de sonhos, a gente fala desse jeito, né? Você tem que sonhar grande. Você tem que sonhar grande que é porque de repente você consegue alguma coisa, né? Então o problema não é sonhar, o problema não é criar expectativa, é como eu já falei para vocês, é para sonhar com os pezinhos bem firmes no chão. Então onde é que pode estar esse problema aí da minha expectativa, do que eu espero da minha vida e o porquê que seria ruim, por que então que a minha vida não está legal e por que as coisas não estão acontecendo. É como eu lido com essa minha expectativa grande. Porque se apesar de eu poder e até ter que sonhar grande, como eu lido com esse meu sonho, como responderam aqui no YouTube, como eu lido com essa minha expectativa grande? Ninguém vai entrar em um relacionamento esperando que ele seja mais ou menos. A gente quer que seja o melhor do mundo. A gente quer o melhor parceiro, a melhor parceira. Ninguém vai iniciar uma carreira querendo ser um profissional mais ou menos. A gente quer ser o melhor profissional possível. A gente quer ser muito bem sucedida, muito bem sucedido. O quanto eu tenho maturidade, experiência suficiente para ir lidando com isso de uma maneira realista. Então, talvez a questão, porque não é exatamente um problema, então talvez a questão esteja aí, em como eu lido com esse meu sonho grande, que precisa até ser sonhar grande, mas como eu lido com essa intensidade desse sonho. E o que pode estar acontecendo então? Uma coisa que eu gostaria que vocês considerassem, porque vocês que acompanham o meu trabalho aqui sabem que nós somos sempre uma formação. Você já deve ter entendido que o que você é hoje é um resultado do que você foi construindo ao longo da sua vida, reagindo aos eventos que aconteciam. E aí eu queria que vocês considerassem uma coisa que quando eu estava preparando a live, eu fiquei pensando. A gente vive um momento de informações antagônicas.
Você assiste um programa de TV, você vê aqui algumas coisas nos canais do YouTube, você lê livros, você escuta música e você tem dois lados aí. De um lado, você é pregado para você um mundo maravilhoso, sabe? Tudo de bom e tal, e você é muito feliz, e amor para todo mundo, e a vida maravilhosa. A maioria das músicas, quando é uma canção positiva, é sempre um 8 ou 80 de programas, de canções, de literatura. Aí no mesmo dia, em uma hora, você pode estar no melhor dos mundos. É tudo maravilhoso, é céu, felicidade, amor, e você de repente até está pensando numa música aí agora. E horas depois você pode estar recebendo uma notícia ou uma matéria, um programa de televisão contando um monte de coisas ruins. E a gente fica ali, a gente fica dividido, a gente fica sem saber direito. Vem cá, o mundo é um lugar maravilhoso, é tudo de bom, as pessoas são ótimas, ou o mundo é caótico, não se pode confiar em ninguém, só existe violência e coisa ruim. Eu quero crer, isso aí é uma opinião pessoal minha, que não há uma intenção desses profissionais, escritores, jornalistas, em confundir a gente, não. Eu não sei como é que eles fazem, como é que eles elaboram a pauta dos programas, mas acredito que cada autor, seja o redator de um jornal, seja o escritor de um livro, eles estão falando sobre o que eles estão vivendo naquele momento. A gente já falou aqui, pessoal que está entrando no YouTube, se puder responder a enquete, eu fico muito grata, tá? Que ajuda aqui a gente a entender o que possa ser realmente necessário para vocês. Eu quero crer, voltando, né, nesse antagonismo, nesse entendimento oposto de mundo, uma hora o mundo é maravilhoso, outra hora o mundo é caótico, que é a percepção daquela pessoa naquele momento, mas isso vai influenciar em você, isso vai influenciar na sua interpretação de mundo. Mas não significa que, Vânia, então eu não posso ver. Não é que você não possa ver, mas eu já tinha falado para vocês em outro trabalho, acredito que foi em uma outra live, o quanto é importante a gente ser seletivo nas informações que a gente traz para nossa mente, porque acredito que vocês já devem vocês devem se lembrar que o nosso cérebro faz a busca do Google, lembra? Quando a gente está diante de um evento. E aí o seu cérebro vai fazer essa busca e vai se embasar nesse conteúdo que você colocou lá. E se você ficar dividido entre esse mundo que uma hora é tudo de bom e outra hora que o mundo tá caótico, tá tudo horrível, você pode começar a perceber sentimentos que não vão te favorecer nessa construção ou nessa expectativa e até na busca da realização dos seus projetos. Estou dando um jeito aqui de ver o resultado. Por enquanto tá legal aqui no YouTube. Por enquanto tá legal, que o pessoal eu só quero ser feliz e sim, eu tenho sonhos e projetos. Muito bom. É por isso que é importante vocês darem um feedback, vocês participarem, que é para eu saber o que eu posso trazer que seja favorável para vocês. Voltando, então estamos lá naquele momento que você está ali dividido entre notícias maravilhosas e ao mesmo tempo notícias péssimas, o mundo está uma droga. A sensação que você pode ter e o que geralmente acontece, boa noite, Vera, te dão a esperança e te tiram a esperança continuamente. Às vezes no mesmo dia. Você pode obter uma informação
num livro, numa música, ou numa matéria televisiva, num programa jornalístico, e você fica cheio de esperança, e no mesmo dia você ter notícias, informações terríveis, caóticas, e aí você pode perceber sensação de vazio ou falta de esperança. Esses sentimentos são os sentimentos que, infelizmente, nos levam a perder essa expectativa que a gente possa ter com a nossa vida. Lembrando que a gente está considerando, né, essa valorização da vida. Como você pode fazer a sua vida valer a pena? Acho importante também a gente considerar a diferença da sensação de vazio para a falta de esperança. E eu gostaria que vocês fossem pensando na resposta para essa pergunta, né, do que você espera da sua vida. Seria legal também se vocês pudessem ir trocando, né, que a gente tá falando por enquanto dos aspectos que podem deixar as pessoas desesperançadas. E aí a pessoa fica entristecida, com a sensação de vazio e com a falta de esperança. Mas a gente vai falar também sobre os aspectos que levam a gente a conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. Enfim, sensação de vazio. Eu acredito que vocês saibam, porque vocês já devem ter sentido em algum momento. Mas também gostaria que vocês considerassem isso que eu falei, que levam as pessoas a acreditar. Ainda essa interpretação que eu entendo que não é maliciosa, a intenção é boa, mas não está causando um efeito legal. Levam as pessoas a acreditarem que são mais vulneráveis do que realmente são, né? A gente precisa se esforçar para entender a diferença entre sensação de vazio e a falta de esperança. Quando eu sinto, pode parecer a mesma coisa, mas tem diferenças significativas. Porque a sensação de vazio tem a ver com falta de fontes de prazer. E aí está relacionado a você ter uma vida que você não gosta, uma vida indesejada. Que você se perceba em um trabalho ruim, em um relacionamento ruim, um casamento ruim, situações familiares ruins também. Muitas das coisas que a gente já falou aqui em outras lives. E aí se você nada na sua vida parece te dar prazer, e aí fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de que a vida não vale a pena. E uma característica também que talvez aconteça com muita frequência e talvez possa acontecer com você, uma sensação uma percepção de uma personalidade que não te representa. Quer dizer, você não se sente você mesma, você mesmo. É como se você tivesse presa na vida de uma outra pessoa, num outro corpo. Essas situações, isso é que caracteriza a sensação de vazio. Mas qual é a grande e significativa diferença entre a sensação de vazio para a falta de esperança? A sensação de vazio, dependendo do contexto, ela pode ser considerada uma sensação natural. Vocês que acompanham aqui já sabem que algum sentimento, né? Sentimento é da condição humana e ele vem e vai embora. Então, a sensação de vazio, ela pode acontecer também em situações de transição da nossa vida. Que a gente também já falou um pouco sobre isso, mas a gente falou em outro contexto na live sobre desafios, né? Os desafios que a vida nos impõe. Quando você está em um momento de transição da adolescência para a idade adulta, da idade adulta para a velhice, quando você começa um trabalho novo, quando você sai da faculdade e você começa a trabalhar, qualquer mudança na sua vida pode fazer com que você tenha essa sensação de vazio, mas no sentido... Gente do YouTube está dizendo que a minha conexão está instável.
Tomara que esteja conseguindo transmitir, tá? Desculpa, mas espero que daqui a pouco ela já estabilize. Nesse sentido, quando você tem essa sensação de vazio, é num contexto natural, é da vida. E eu gosto de explicar isso para vocês por conta dessa percepção que vocês são levados a ter de que se há um sentimento ruim, vocês estão doentes. E a percepção, o significado e até a sua atuação diante da sua vida, do que você pode esperar e do que você possa fazer acontecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem muito a ver com esse significado. Então tem muito a ver com você estar sentindo alguma coisa, uma sensação negativa, e que pode ser daquele momento, tá? E a falta de esperança? Aí é mais complicadinho, gente. A falta de esperança é mais complicadinho. Uma sensação de vazio, ela pode ser passageira, né? Ainda que seja por conta de uma condição ali de vida indesejada. Que legal, parou, mas voltou, graças a Deus. E que vai passar. Ou porque passou aquele momento, a gente já falou aqui em outras lives que às vezes a gente vive um momento da nossa vida que não tem muito o que fazer, e aí a gente tem que desenvolver paciência, resiliência, e às vezes é difícil, mas há situações que realmente não tem muito o que fazer. Mas a falta de esperança, ela é um sintoma de depressão e é um dos sintomas que mais liga os nossos alertas. E além daquela falta de vazio, a gente falou na semana passada sobre se frustrações e decepções seguidas, né, continuadas, o excesso, se poderia levar à depressão. Essa falta de esperança na depressão enquanto sintoma, ela vem exatamente nesse sentido. Sempre, como a gente falou, a pessoa tem uma predisposição, mas a falta de esperança ou a desesperança, ela vem dessa sensação de que da sensação que você tem de que não adianta, não vai resolver nada, porque é só frustração, decepção, e aí você precisa de ajuda profissional. Com uma sensação de vazio, pode ser uma reação natural, pode ser momentâneo, e a gente já vai falar daqui a pouquinho em como você pode trabalhar isso. Mas a falta de esperança, como ela pode ser um sintoma de depressão, o correto, o adequado é você procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Porque a gente já falou aqui, quando a gente está apresentando sintomas depressivos, a nossa mente não consegue, não permite que a gente raciocine de forma adequada. E aí você não precisa se colocar em risco, tá? Então, a diferença significativa entre a sensação de vazio e a falta de esperança, a desesperança, você tem aquela sensação de game over. Não adianta nada. Quando você está com a sensação de vazio, você busca preencher o vazio. Quando você está com a falta de esperança, você não tem forças, nem pensa em preencher o vazio. E isso é que é preocupante. Está sendo perguntado aqui se a falta de esperança seria na vida ou algum caso isolado como no relacionamento. Pode ser em um ou no outro. É aquela sensação de que nada vale a pena. No caso, quando você pode ter a falta de esperança no relacionamento. E aí, como é uma coisa pontual, não seria exatamente isso que a gente fala do sintoma da depressão, porque no sintoma da depressão é a sensação de mais nada, de game over, nada vale a pena. E aí, como você colocou na pergunta, o relacionamento não vale a pena. O que a gente deve observar e considerar, lembra que a gente sempre fala do significado que a gente dá?
algumas pessoas, infelizmente, colocam toda a esperança de suas vidas em uma única coisa. Então, se a pessoa coloca toda a esperança da vida dela, de felicidade, de sucesso, no relacionamento amoroso, então, se você perde a esperança no relacionamento amoroso, a vida vai perder o sentido. Essa falta de esperança, essa desesperança, enquanto sintoma da depressão, é de tudo. A gente vê mulheres que são mães e nem os filhos são suficientes para que elas queiram viver. E por isso esse alerta, tá? Então seria uma falta de esperança generalizada, nada vale a pena. E aí esse alerta de se buscar ajuda profissional. O que você pode estar considerando seria uma desmotivação, um desencanto, né? Que é aquela coisa da decepção, um desencanto pontual no relacionamento. A vida de uma maneira mais abrangente, aí é bem preocupante, sim, tá? Se for na vida de maneira abrangente, é esse o sintoma depressivo que a gente está falando e a pessoa precisa de ajuda profissional porque é um sintoma perigoso. Então tá, entendemos a diferença da sensação de vazio, da falta de esperança e como a gente trabalha com isso. Se as pessoas que estão aqui no YouTube estão sendo positivas e eu fico muito feliz, né? Tem sonhos, querem ser felizes e seria legal até que a gente pudesse trocar. Mas o que acontece? Por que tem essas pessoas que conseguiram dar esse significado para a vida delas, estão com sonhos, estão com projetos, querem ser felizes e outras sentem essa sensação de vazio e até a falta de esperança? Essas pessoas precisariam, ou será que a vida exige um sentido? Será que a diferença dessas pessoas é que as que responderam positivamente, as que têm sonhos, as que têm projetos, as que querem ser felizes, será que elas têm um sentido na vida delas, um propósito na vida delas? Essa vida tem um significado ou isso não é necessário? Até porque eu não sei, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ninguém votou o Viva um Dia de Cada Vez, ninguém votou. Então parece que, né, pelo que as pessoas responderam, eles entendem que há algum sentido, né? Vamos ver o que os nossos autores entendem. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre um autor chamado Viktor Frankl. Mas os estudiosos desse assunto, do sentido da vida, eles entendem que as pessoas buscam encontrar sentido para a vida desde os tempos antigos. E me chamou a atenção o entendimento de Aristóteles, bem longeão, né? E eu quero que vocês considerem esse entendimento dele. Porque o ser humano é sempre muito complexo, gente. E a gente precisa entender nossas complexidades para que a gente possa viver confortável com a gente mesmo, né? Então Aristóteles, lá no inicinho, ele entendeu que havia dois tipos de condutas das pessoas que procuravam sentido na vida, né? Parece, né? A gente não está fechando nada. Eu sempre falo para vocês que quando se trata de gente não tem certo nem errado. Eu quero que vocês considerem. Então Aristóteles entendeu que nesses dois tipos de conduta das pessoas na busca do sentido da vida, existiam as pessoas que tinham um tipo de conduta hedônica, que eram pessoas que uma pessoa que busca prazer e plenitude em uma lógica mais individualista. Guardem isso, por favor, tá? E a gente já vai falar o porquê. E o outro grupo de pessoas
tinha um tipo de conduta eudemônica, que é uma pessoa que procura uma vida que vale a pena ser vivida, dotada de um valor transcendente. A vida eudemônica agrega a necessidade dos indivíduos estarem conectados com suas comunidades, ligadas a questões que vão além dos prazeres individuais. Eu quero que vocês considerem isso. Aristóteles entendeu que as pessoas, já na época dele, 350 anos atrás, né, um grupo de pessoas buscavam seu prazer individual. Não se preocupavam com outras pessoas, não se preocupavam com a comunidade, aquele estilo, né, que a gente falou das pessoas egoístas de farinha pouca, meu pirão primeiro, mas eles buscavam o sentido da vida daquela maneira. Quando se trata de gente, não tem certo nem errado. E o outro tipo de pessoas, o outro tipo de pessoas entendiam que esse sentido de vida só valeria a pena se fosse uma troca. Tinha que ser algo superior, tinha que ser algo maior, tinha que ser algo que atendesse também outras pessoas. E ele entendeu lá na época que essa que seria a vida, que seria uma vida feliz. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque muita coisa mudou. O mundo mudou. E a gente sabe que a gente vive num mundo muito individualista. E a gente sabe que assim, uma das sensações, das coisas que caracterizam a sensação de vazio é você estar desconfortável em você mesmo, você mesma. Lembra daquele antagonismo da interpretação de mundo? Uma hora é maravilhoso, outra hora é uma droga. A gente sempre ouve sobre isso das pessoas serem solidárias e tal, fazer o bem, defender a natureza e tal. Quando você espera algo da sua vida, para a sua vida, se você não se respeitar enquanto pessoa, você pode entrar em conflito. Tudo bem que você deseja e você queira ser uma pessoa melhor, mas você precisa ser sincera com você mesma, com você mesmo, tá? Então guarda essa interpretação do Aristóteles, 350 mil anos atrás, mas que ainda está valendo, só que você precisa se respeitar, porque senão você corre o risco de cair naquela situação lá, da sensação de vazio por se sentir desconfortável com a sua vida, uma vida indesejável. Se você tiver um estilo hedônico, se você for individualista e buscar o seu prazer, é lógico que a gente sempre pode melhorar enquanto pessoa, mas você precisa ser sincera com você mesma, com você mesmo, tá? Não adianta você ficar fingindo que você é do outro grupo, você vai ficar infeliz com você. E aí fica difícil você conciliar essa coisa de esperar positividade da vida se você internamente você está infeliz. Então guardamos isso, entendemos isso e as cabecinhas já devem estar pensando, não, assim, se você pensou assim, não, mas eu sou do lado do bem, não tem um bem e um mal, é só um estilo de busca de sentido de vida. Você pode estar buscando só para você. E outro grupo de pessoas querem mais do que isso, né? Assim, a vida dela, a vida dele, para ter sentido, precisa ter sentido não só para ele, mas para outras pessoas. Mas agora eu vou falar assim rapidinho, só uma coisa que eu acho que é interessante. Eu falei do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, ele foi um psicólogo e psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração dos campos de concentração nazistas, e ele escreveu um livro chamado O Homem em Busca de Sentido. E aí ele observou que as pessoas que conseguiram sobreviver lá, eles tinham esse sentido. Eles tinham um sentido para a vida deles, um sentido que os ajudavam a se manter dentro da medida do possível, né?
um desejo de sobreviver, um querer sobreviver. E aí ele observou que essas pessoas, eles colocavam, não era um sentido particular, era relacionado a afetos, e afetos de fora tinha a ver com pessoas da família, com amigos, e isso vai de encontro com o entendimento de Aristóteles. O Viktor Frankl escreveu esse livro em 1945. Para a gente já está velho, mas Aristóteles foi antes de Cristo. Então, olha só, o entendimento se linka de que quando a gente espera algo para a nossa vida que vai além da nossa vida, isso faz com que a vida fique mais expressiva, isso faz com que a vida tenha mais significado. Tá, Vânia, mas aonde é que eu vou utilizar isso? Para que isso vai servir para a minha vida? Você falou que o problema não é que se de repente eu for individualista, como o Aristóteles viu lá. A gente tem falado aqui que o problema não são as características, é eu saber lidar com as características. Mas quando você identifica a sua característica, você sabe lidar com ela. Então você não vai se enganar buscando da vida aspectos, respostas que possam atender os seus desejos, e são só seus, só para você não está sendo solidário, você não está preocupado com a comunidade, mas a coisa toma uma proporção muito maior. Eu sugeriria que você experimentasse. Lembrando sempre que quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue raciocinar direito, lembra? Então respira, e se você perceber a falta de esperança, como eu falei, busca ajuda profissional. Como você vai poder fazer? Porque eu não sei se as pessoas que não esperam algo da vida não responderam, ou se realmente a nossa audiência está bem, está feliz e está bastante esperançosa da vida. Como que você vai poder fazer isso? Eu comecei a live falando sobre essa percepção que eu tenho das informações antagônicas. Eu expliquei, para quem chegou depois, que a gente recebe diariamente, é dado esperança e é tirado esperança da gente diariamente. Se você está vivendo um momento em que você sente o vazio, ou se você sente a desesperança, para você mudar isso e para você poder colocar um sentido na sua vida, para que esse sentido te leve a como outras pessoas que estavam aqui, ter seus sonhos, porque se você tem sonhos, se você tem projetos, você vai agir no sentido de realizá-los. Você precisa primeiro observar, como eu falei, se observar, sempre aquela coisa que eu falo com vocês da análise realista de si mesmo. Agora você já sabe que para que a vida possa parecer positiva para você, ou você vai buscar o seu prazer, ou você vai buscar o prazer coletivo. Então você precisa saber qual é o seu estilo, como você busca esse sentido da vida. Mas se essas informações antagônicas estão fazendo com que o seu humor deprima mais, estão alimentando o seu pensamento negativo de que a vida não vale a pena, você vai precisar se afastar um pouco desse tipo de informação. Não é você se enganar de que você está vivendo em um mundo maravilhoso. Mas é como eu falo para vocês, a gente precisa buscar, a gente precisa de respostas positivas.
A gente precisa de resultados positivos. Não vai adiantar a gente ficar ali ruminando o nosso problema. Então, ainda que a gente considere que as pessoas que responderam, pelo menos aqui no YouTube, elas estão ok, elas estão bem com a vida delas, elas estão esperançosas e estão trabalhando nesses projetos delas, se deixar levar por um discurso negativo não vai te ajudar. Eu tinha pedido para uma moça se eu poderia compartilhar uma experiência dela aqui, que eu acho bastante interessante, mas como ela não me respondeu, eu não vou poder compartilhar. Mas eu gostaria que vocês considerassem que nesses momentos que às vezes a vida parece que não vai dar certo, que nada vai dar certo, né? Eu sempre sugiro a vocês, gente, escreva. Quando eu estou trabalhando com meus pacientes e acontece alguma coisa muito bacana na vida deles, muito legal, principalmente quando é alguma coisa que foi provocada por eles, eu sempre falo, escreva, e naqueles momentos em que você estiver para baixo, você deixa num local de fácil acesso, para quando você estiver se sentindo mal, deprimida, para baixo, aquelas sensações de vazio, aquela falta de esperança, é nesse momento que você tem que pegar esse material. Porque vocês lembram que nós somos uma construção. A gente tem características geneticamente herdadas que facilitam ou não essa interpretação que a gente dá de mundo, positiva ou negativa, mas sempre... Oi, Kelly, boa noite, querida. Não, a Kali, se você puder, responde essa enquete aí do YouTube, tá? Que me ajuda a saber, é um feedback que vocês me dão. Então, gente, assim, algumas pessoas já vêm com características geneticamente herdadas que favorecem para que eles deem significados positivos. Ah, obrigada, já respondeu, obrigada. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vêm de fábrica com características que favoreçam. Lembra daquela coisa do cérebro depressivo. Então, que tal você anotar, se não aconteceu exatamente com você, experiências que possam ter acontecido com outras pessoas, principalmente a maneira como essas pessoas reagiram a isso. Porque o significado que a gente dá muda tudo. Se eu dou um significado de que tudo de bom acontece com os outros e comigo só acontece coisas ruins, sempre que eu estiver diante dos eventos vão acontecer coisas ruins. Ninguém está aqui... Ah, que ótimo. Kari está dizendo que ela tem muitos sonhos e projetos. Ninguém está aqui para vir com aquele discurso de positividade tóxica dizendo que o céu é lindo, a felicidade existe, você vai ser muito feliz. Eu não sou profeta, eu não tenho bola de cristal. Não é isso. O que a gente está falando e o que a gente sempre busca falar aqui, na nossa vida sempre, a gente é que vai fazer acontecer. A gente já entendeu, eu estou recebendo um feedback que vocês estão me deixando acreditar que, graças a Deus, a minha audiência está bem trabalhada, está sabendo se conhecer bem, está lidando com cada questão da vida dele, da vida dela, com maturidade, com os pés no chão, estão se permitindo sonhar também, estão, eu sempre falo para vocês de atualizar o GPS, né? Assim, as coisas saem do contexto, a gente tem que programar a rota, né? E essa é a característica fundamental para eu conseguir viver uma vida que valha a pena. Eu falo com meus pacientes que eu acredito que o segredo da felicidade é a flexibilidade. E a gente não está desconsiderando se você está no olho do furacão agora. Mas o que eu preciso fazer para que eu possa viver uma vida que vale a pena, para que eu possa ter os sonhos e os projetos que a Kali falou também, porque com certeza você tem. Lembra que eu falei? A gente vai criar expectativas na vida e a gente vai sonhar grande, sim. Mas tudo bem, o problema não é sonhar grande.
A questão é expectativas irrealistas. Não é errado você sonhar que você vai casar e o casamento vai ser maravilhoso. Não é errado você sonhar que você vai se formar e você vai ser muito bem sucedida, muito bem sucedido na sua carreira. O que pode te levar a ter aquela sensação de vazio e para ter a desesperança, que é o perigoso, que tendo já busca ajuda profissional. É você não se permitir lidar com essas coisas de forma realista. E forma realista não significa que é só uma coisa caótica. Forma realista é você buscar possibilidades de fazer acontecer. Como eu sempre falo, sozinha, sozinho ou com a ajuda de alguém. A Kali está falando aqui que ela caiu e levantou várias vezes. Isso, aí falou, mas nunca deixei de acreditar que eu posso chegar aonde eu quiser. A Kali, graças aos esforços dela e graças a Deus, né, caso ela creia, ela é bem otimista, agora bem positiva. Mas a gente já falou que assim, lembra, é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. O Viktor Franklin, ele entendeu que esse sentido da vida vai depender da experiência de vida de cada um. Eu pedi para vocês considerarem aquele estilo hedônico, eu pedi para vocês considerarem o estilo eudemônico, mas vocês também precisam considerar que a formação desse estilo dependeu das experiências, das suas experiências de vida. Por isso que a coisa é muito particular. E a Kali está dizendo aqui que Deus no controle sempre, né? Então, vai depender da sua experiência de vida. Mas o que você pode e você deve observar? Primeiro, qual é o seu estilo? Como você busca? O que significa para você uma vida que vale a pena ser vivida? Se você for uma pessoa que se preocupa com o outro e a sua vida para ser bem vivida precisa dessa coletividade, dessa troca com o outro, que bom, a gente agradece, né? O mundo agradece. Mas se você não for, não adianta você ficar se recriminando. Procura se desenvolver enquanto pessoa da melhor maneira possível. Mas isso pode estar favorecendo para que você não tenha uma vida que você acredite que vale a pena ser vivida. Segundo, observa onde você está focando, onde você está jogando essa sua esperança. Porque quando a gente fala assim, o que eu espero, né? Qual é a sua esperança? O que você está querendo que a vida te dê de volta? Resultados positivos, né? Deixa eu ver aqui, a maioria botou que tem sonhos, né? Assim, das pessoas que responderam, pelo menos o que está aparecendo ali para mim agora, 67% disseram que sim, tem sonhos e projetos, então esperam da vida, e 33% responderam que só querem ser felizes. Independente de qual seja a sua expectativa de vida, o que você está esperando da sua vida, lembre-se que respeitar suas características, respeitar o seu contexto, respeitar o seu momento e ser seletiva com as informações que vêm de fora. O mundo, ele não é todo horroroso e nem é só maravilha. A gente vai ter tempestades e vai ter dia de sol também, mas o seu posicionamento, o como você administra a sua vida e o como você interpreta ela, vão fazer toda a diferença. Viktor Franklin entende também, concordando com Aristóteles, aqueles que conseguirem encontrar algum propósito, então nos leva a acreditar que ter um sentido na sua vida, ter um propósito para a sua vida, e se você é uma pessoa individualista, de repente seu propósito vai ser, sei lá, ser um grande advogado, uma grande advogada, mas você ter esse propósito e desenvolver flexibilidade, isso pode te levar a viver
viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu já vi muita gente compartilhar isso. E aí é onde é importante você anotar para quando você estiver dando uma interpretação muito negativa e estiver muito sofrível para você, você acessar essas lembranças, tá? Se não foi com você ainda, mas eu acredito que é possível sim, gente. Eu acredito que é possível. A gente passa por altos e baixos, a gente passa por muitos momentos da vida. Anotem os momentos positivos para você acessar na hora dos momentos negativos. Deixa eu ver aqui que tem um comentário. Tá. A Josi está dizendo que ela sempre quer no coletivo. A Josi está dizendo que ela sempre quer no coletivo. Então ela se preocupa que esse propósito de vida, esse sentido não seja só dela, seja das outras pessoas também. Mas só que ela quer que eles sonham e vivam o que ela quer viver. E aí, gente, Josi, lembra a coisa da flexibilidade, né? Fica difícil da gente querer que as outras pessoas sonhem o mesmo sonho da gente, queiram a mesma coisa que a gente. Tem que ver, Josi, que tem aí um pouco de um comportamento rígido, inflexível, possessivo, e são características, tá, gente? É aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa se conhecer, se aceitar e saber lidar com a gente, porque, Josi, talvez você não estivesse aqui quando eu falei dos 2 tipos de conduta, de pessoas que buscam um sentido de vida. O primeiro e aí é um entendimento do Aristóteles, muito lá de trás, mas que tem acontecido muito hoje em dia. Busca um prazer pessoal, e aí ele fala assim que tem uma lógica mais individualista, quer dizer, você está percebendo uma felicidade de vida só da sua perspectiva, e talvez isso esteja limitando para que a sua vida possa ser mais feliz. Meus sonhos são simples e viver bem. Legal, Josi. Talvez seja falta de comunicação, gente. Olha só, isso é importante. Talvez seja falta de comunicação, né? Porque acho que dá para conciliar, né? O seu sonho com as pessoas que vivem ao seu redor. Procura observar isso, o diálogo, a comunicação, a troca, né? Porque eu acredito que seja possível, sim, né? Vê aí o que eles querem, vê o que eles querem, o que eles entendem de felicidade, o que eles esperam da vida deles, né? E aí pode ser que vocês possam entrar em um resultado que seja bom para todo mundo, tá, gente? Então, assim, recapitulando. Primeiro, você saber, se conhecer, observar o que significa sentido de vida para você. O que a gente vê é que realmente quando a pessoa tem essa percepção mais abrangente de coletividade e gratidão, já falei para vocês isso aqui, né? Assim, eu observo muito pessoas que são gratas, né? Sei lá, de repente tem um problema financeiro e a pessoa pensa, pelo menos eu tenho meu trabalho. Tem gente que é mais grata à vida, né? Conseguem obter mais dessa vida. Eu tinha falado para vocês que lá no início, assim que eu comecei, sobre expectativas grandes. E aí agora eu vou falar sobre uma coisa mais materialista. Desse momento que a gente está vivendo, né? Como a gente falou, a Josi disse que os sonhos delas são simples. Mas uma coisa que tem acontecido e que tem deprimido as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, além dessa tendência individualista,
Porque apesar de Aristóteles e Viktor Frankl terem entendido que quando a pessoa tem um propósito que abrange o coletivo, a gente sabe que a gente está vivendo num momento em que as pessoas estão muito individualistas. E aí, se tem... a gente falou em sentido de vida e a gente falou sobre a gente fazer uma análise, como eu sempre falo, uma análise realista da gente mesmo. Observa se o que você tem esperado da vida, e aí eu sempre falo para vocês assim, eu não demonizo as redes sociais, eu gosto, é por isso que eu estou aqui no YouTube, no Instagram, eu acho que tem como a gente ter bom proveito de tudo, a gente precisa saber usar, é por isso que eu falo para vocês, sejam seletivos. Mas se o que você está esperando da vida está mais relacionado a coisas materiais, ter um carro bonito, se você entende que viver bem, ter uma vida boa, é estar viajando, é viver essa vida que você vê nas redes sociais, lembra que quando a gente falou da sensação de vazio, ela está relacionada a uma vida indesejada. E aí a gente tem que observar isso, gente. A gente falou sobre uma possibilidade de uma condição, quer dizer, uma desesperança enquanto sintoma de uma depressão, e aí vocês já sabem que isso é uma condição, mas a gente explicou que a sensação de vazio, ela é percebida por um contexto ali. Eu tenho sinalizado para vocês, sejam seletivos. Só você sabe. O Viktor Frankl falou que o sentido da vida vai depender das minhas experiências pessoais, das suas experiências pessoais, de como você vivencia cada situação. Se você perceber que você vê as pessoas viajando lá nas redes sociais, que você vê as pessoas no carrão nas redes sociais, a gente presencia pessoas gastando um dinheiro que não tem em um objeto, em um celular, porque aquilo ali vai dar prazer. E aí, assim, não tem problema você buscar prazeres na vida, mas você conseguir observar que o que está te proporcionando prazer está saindo muito caro no sentido de alimentar a sua sensação de uma vida indesejada, talvez não seria bom você refletir sobre esse significado que você está dando? Eu vi uma postagem, era de um perfil que fala sobre finanças, e aí o rapaz botou a foto de uma pessoa em uma casa simples, que os tijolos ficavam à mostra, e o rapaz estava com um aparelho de som, que eu não sei o nome daquilo, lá na postagem estava o nome, mas é um aparelho que faz o som bem alto, tipo desses, na minha época, que tinha em bar, e eu sou uma pessoa velha, né? Mas é que eles colocam no carro para fazer um som muito alto. E pelo que eu entendi, aquilo é caro. E aí, nos comentários, as pessoas que acompanham esse perfil, eles estão aprendendo a lidar com dinheiro, então eles foram criticando. E teve uma pessoa que falou assim, que não se deve criticar, porque isso depende do sonho da pessoa. E eu concordo com ele, mas o que eu quero que vocês considerem do que eu falei, do que pode estar fazendo com que vocês alimentem aquela sensação de uma vida indesejada. Vocês percebem isso também? Vocês percebem um sentimento de prazer, de felicidade, se vocês adquirem um produto porque todo mundo tem? Um desejo de ter um relógio caro, nem sei se usa um relógio, eu acho que usa agora esse smartwatch, smart, sei lá, né? Um celular caro, viajar para um lugar que está todo mundo indo viajar, e aí você se sacrifica, você gasta um dinheiro
que pode te fazer falta mais lá na frente. Não é disso que a gente está falando enquanto sentido de vida. E aí, seria importante você refletir sobre isso, tá? Se essa sensação de vazio, eu tenho como sanar, porque ela pode ser momentânea, ainda que seja naquelas circunstâncias que a gente falou, de um trabalho que não te agrada, de um relacionamento que você não está feliz, porque isso são situações que você pode superar. Sensação de desesperança pode ser um sintoma depressivo e aí vai precisar de uma atenção específica. Mas se você percebe que você está conseguindo você só consegue dar significado, sentido para sua vida quando você vai lá e compra aquele produto caro que todo mundo tem, aí você tem a necessidade de se exibir por isso, não é isso que a gente está falando no sentido de ter uma vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida em que você produza mais emoções positivas do que negativas. Mas implica em uma maturidade de saber que você vai ter altos e baixos. E que os seus baixos vão ser temporários. E aí, de novo, o significado que você dá vai fazer muita diferença. A percepção que você tem vai fazer muita diferença. Porque se você se ver como vítima desse caos do mundo e que na sua vida não acontece nada de bom, só acontece tudo de ruim, e se você se compara negativamente com as outras pessoas e vai alimentando esses pensamentos frustrantes, depressivos, fica muito difícil você conseguir alcançar essa vida que vale a pena ser vivida. Ainda que você seja aquela pessoa hedônica lá e que é individualista, mas se você busca uma emoção artificial, fica difícil. Então é importante que você reflita sobre isso. A Kali está falando aqui que ela começou a aceitar que cada um tem a sua história. E é sobre isso, realmente é sobre isso. Você tem a sua história. Pode ser que você tenha uma condição, um cérebro depressivo, e aí você vai encontrar muita dificuldade, porque sua mente não vai te ajudar a encontrar significados positivos e o cérebro depressivo ele é especialista em enfatizar aspectos negativos. E aí você precisa de ajuda, a gente já falou sobre isso em outros trabalhos. Aqui no YouTube tem vídeos sobre isso. Mas se foi você que foi dando esses significados e foi tendo essa interpretação, então você precisa refletir sobre isso e mudar esses seus conceitos, que o seu comportamento, eles vão estar condicionados aos seus conceitos. E isso pode manter esse sofrimento e impedir que você alcance essa vida que vale a pena ser vivida, que é possível. A Kali está dizendo que ela aprendeu que às vezes a grama do vizinho é artificial. É verdade, às vezes é artificial. E isso, Kali e pessoas que estão aqui, se a grama do vizinho é artificial, é porque o vizinho está dando esses significados. Ele não está buscando a emoção positiva dele, ele está buscando a emoção do outro. Aí por isso que é artificial. E como você consegue isso? Primeiro, se respeitando. Observe as suas características. Segundo, se você observa que a sua mente está enfatizando aspectos negativos, se você percebe que você é influenciado negativamente por essa interpretação antagônica do mundo, de que uma hora o mundo é maravilhoso e daqui a 5 minutos o mundo é caótico, seja seletiva, seja seletivo. Tente lembrar, desenvolva maturidade.
maturidade mental, aciona aí a razão, mais razão, menos emoção, né? Aciona a razão e lembre, a vida tem altos e baixos. Anota os momentos que você conseguiu se fazer feliz. Isso também é muito importante. Puxa para você essa responsabilidade. Lembra que eu falei lá no início? É a gente que faz acontecer. Seu primeiro desafio vai ser lidar com uma mente que possa estar te sinalizando só aspectos negativos. Segundo desafio, ser seletivo. Não fica alimentando a sua mente só com aspectos negativos. Você deve sonhar. Pode sonhar alto, mas com os pés bem firmes no chão, que é assim que você vai fazer acontecer. E anota cada conquista positiva, porque você vai ter aqueles momentos de baixo astral. E aí você vai fazer uso dessas anotações que vão te lembrar, mas aqui você foi feliz sim. Desconstrói da sua cabeça aquele lugar que você vai chegar e finalmente você vai ser feliz. Você vai ser feliz e infeliz, e a ideia, como sempre, é ser mais feliz do que infeliz. Eu vou olhar aqui, mais uma vez, na enquete do pessoal que respondeu no YouTube. Para mim está aparecendo assim. 57% das pessoas respondeu sim, tenho sonhos, projetos. Agora apareceu gente que respondeu não. Vivo um dia de cada vez, foram 14%. E 28% responderam eu só quero ser feliz. Eu fico feliz que pelo menos das pessoas que responderam, ninguém respondeu não espera nada da vida porque não quer mais se enganar. Isso é bom, eu fico muito feliz, porque não é uma questão de se enganar, é uma questão da gente da gente buscar esse sentido de vida, da gente poder sonhar sim, sonhar alto, mas com os pés no chão, de uma forma realista. Isso dá certo, Vânia? Sim, dá certo. Tem momentos que eu estou feliz, tem momentos que eu estou infeliz. Tem momentos que você está feliz e tem momentos que você está infeliz. E o nosso objetivo, dependendo do significado que você deu, dependendo do sentido, do propósito da sua vida, é você ser mais feliz do que infeliz. Você pode ter assim, mas Vânia, eu tinha o propósito de ser uma grande advogada, de ser uma grande médica, de ser uma grande professora e eu não consegui nem fazer a faculdade. Muda a rota. A gente sempre pode, se a gente se trabalhar nesse sentido, a gente sempre vai encontrar um caminho, sendo realista e pensando em resultados positivos. A Kali está falando, depois de muitas decepções, tristezas e traições. Está vendo, gente? Não é porque a pessoa vive mil maravilhas. Analisei as opções e fui atrás da minha felicidade, dos meus sonhos e está dando muito certo. Eu fico muito feliz quando as pessoas trocam nesse sentido, porque desconstrói aquela ideia de que para as outras pessoas dá tudo certo e para mim dá tudo errado. Pode estar dando errado hoje. Você pode estar se sentindo infeliz hoje. Você pode estar com uma sensação de vazio hoje e você pode estar desesperançado hoje. Mas isso não precisa ser para sempre se você não fizer a manutenção disso. Se você buscar por possibilidades, resultados positivos e fazer acontecer. Um dia de cada vez, como eu falo para vocês, sendo flexível, tá? Assim, não deu certo desse jeito, a gente já falou aqui em outra live sobre planejamento e tal, não sei o que, reprograma tudo, mas acessa lá a sua caixinha de motivação, lá quando as coisas deram certo, como você fez para dar certo, os momentos em que você se sentiu feliz, porque a vida vale a pena ser vivida. Cada um de nós vai fazer isso. Lembrando, né, quem acompanha aqui já sabe, como eu disse,
nem sempre eu fui otimista. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, acho que sim. Duas falas. E eu gosto de compartilhar isso, gente, porque eu já falei para vocês, eu falo condição, porque eu não gosto dessa ideia de loucura. Duas pacientes minhas, as duas foram, né? Quero crer que esteja bem, porque agora também não sei mais delas. As duas tinham o diagnóstico de esquizofrenia. A primeira, ela me relatou o seguinte, ela disse que ela acordou e ela não estava se sentindo muito bem. Então ela olhou no espelho e falou para ela mesma, olha aquilo que eu falei da gente fazer acontecer. Um transtorno difícil, a depressão está em quase todos eles, as crises depressivas da esquizofrenia também são muito difíceis. Talvez perca para a crise do transtorno bipolar. Mas ela não estava se sentindo legal, ela olhou no espelho e falou para ela mesma, eu tenho duas opções, ou eu fico feliz ou eu fico infeliz. Não, minto. Ou eu fico triste ou eu fico alegre. Então eu vou ficar alegre. Isso a pessoa tem uma condição, o transtorno mais difícil da psiquiatria. E ela se olhou no espelho e falou, eu tenho duas opções, ou eu fico feliz ou eu fico triste, então vou ficar alegre. A outra, ela me contou uma história assim, ela tinha uma dificuldade de interagir com as pessoas, assim, ela se cobrava demais, então ela sempre imaginava que as pessoas estavam esperando demais dela, e ela tinha medo de ser cobrada por isso. Então ela tinha uma vizinha que ela admirava muito, porque ela achava a vizinha muito autoconfiante, uma profissional bem-sucedida, estava sempre muito bem vestida, muito bonita. E aí ela contou para mim assim, aí um dia essa vizinha, essa mulher encontrou um homem. E se casou com esse homem, teve uma filha com esse homem, e de repente ela começou a ver essa mulher mudar. Ela não se arrumava mais, ela não andava mais bonita, ela foi definhando. E aí eles ficaram sabendo, né, as pessoas compartilham informações que infelizmente o homem fazia despesas e ficava lá para a esposa pagar, não ajudava ela a criar a filha e talvez tivesse algumas outras coisas que eles não tiveram acesso. Eu só sei que a minha paciente que tem um diagnóstico de esquizofrenia virou para mim e perguntou assim, para que essa mulher se casou com esse homem? E a gente não está falando, e aí eu pensei, e é por isso que eu não gosto dessa coisa de loucura. Depois a louca é ela. Gente, a gente tem dois exemplos de mulheres que têm uma condição que não favorece, uma condição mental que não favorece. E elas tiveram condição de refletir, de analisar em escolhas positivas. E isso só mostra pra gente que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, por mais que às vezes até por uma condição, e aí a gente está falando não só de uma condição de um transtorno, mas de uma condição de vida, a minha mente esteja me sabotando, é possível que eu encontre possibilidades sim. Eu preciso querer. E por mais que eu seja assim, você me Vânia, mas você não está entendendo, é pesado demais. Pode ser pontual se você não alimentar. Então vamos pensar assim, vamos fazer acontecer nesse sentido. Um dia de cada vez, com os nossos sonhos, sendo flexíveis, buscando sermos mais felizes do que infelizes. E anota lá e quando der a bad, você vai lá, acessa e se lembra, tá? E se lembra que há caminhos, há possibilidades e é você que vai fazer você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você olhar para trás, você vê que você teve mais momentos que te proporcionaram emoções positivas, ou que esses momentos que te proporcionaram emoções positivas foram muito mais significativos, muito mais intensos, muito mais valorosos
do que os momentos que proporcionaram emoções negativas. Semana que vem, o tema da live, semana que vem é sobre relacionamentos e o tema da live será como recomeçar a vida após uma separação. Então, quem está escutando aqui hoje, principalmente quem está aí positivo com a vida, se tiver experiências com esse assunto e puder trazer para ajudar as pessoas que provavelmente vão aparecer aqui passando por momentos difíceis como esse, que a gente possa trocar, que a gente possa ajudar as pessoas a sair de um momento ruim, lembra? Num daqueles momentos negativos. Deixa eu ver aqui, tem um comentário da Sandra. Cada um tem a sua maneira de achar felicidade. Isso mesmo. A minha pode não ser a sua, de repente o que me faz feliz é tão pouco e para outras pessoas o tudo é muito pouco. É verdade. Inclusive, quando eu estava preparando aqui a live, eu lembrei, eu vi um vídeo, uma psiquiatra conhecida, ela compartilhou um vídeo sobre o Justin Bieber comentando sobre a depressão dele. Eu tentei repostar, mas eu não consegui. E é isso que a Sandra está falando, porque, gente, não tem a ver, como a gente estava falando, né? Para você repensar se você está conseguindo produzir emoções positivas com bens materiais. O Justin Bieber, ele fala isso, a depressão, ela muda negativamente os significados que a gente dá. E aí fica muito difícil. Mas ali ele compartilha o trabalho que ele fez, o tratamento que ele fez e que o ajudou a sair da depressão. É importante a gente considerar isso, porque tem a ver com um sentimento interno. Já falei para vocês, a pessoa pode nascer lá numa comunidade cheia de precariedade e conseguir ser feliz. Ele encontrar aspectos positivos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com emoções positivas, bem-estar, como a Josi falou, coisas simples. Você pode sonhar ter o seu iate, não tem problema nenhum. Ninguém está demonizando ter bens materiais. Mas é que vai além, é mais do que isso. É estar com pessoas que você ama, é de repente poder ter o desafio de fazer aquele doce que você gosta, é estar vendo um filme que você gosta, é seu time ganhar um campeonato. Tem a ver com emoções positivas, sensações de bem-estar e de prazer. Observa por esse lado. Quando você compra uma coisa que você gosta, você tem a emoção positiva. Mas aí acaba. Né? Então, observa isso. E procura multiplicar isso. Experimenta. E lembra que é uma constante, tá? O Viktor Frankl falou assim que o sentido da vida da gente, o propósito da vida da gente, ele pode mudar ao longo da nossa vida. Flexibilidade de novo. Então, assim, se no primeiro momento para você o sentido da sua vida, o propósito da sua vida é se formar e ser um profissional ou uma profissional bem-sucedida na sua carreira, quando você alcançar isso, você pode sentir desejo de fazer outras coisas. E tudo bem, lembra que a gente falou? Você pode sonhar alto, mas com os pés bem firmes no chão, sendo flexível e aproveitando, pensando em possibilidades, aspectos positivos. Tenta fugir daquela percepção de vítima. Tá? Tenta combater aqueles pensamentos negativos, aquelas crenças limitantes que não posso, isso não é para mim, eu não nasci para ser feliz. Isso é a mente da gente mentindo pra gente. Gente, muito obrigado, 1h20, né? Muito obrigado, principalmente para quem esteve aqui desde o início. Eu sou muito grata por vocês, Sandra, Kali, outras pessoas que agora passou ali do YouTube, eu não estou vendo. Aqui no Instagram também tem algumas pessoas que sempre estão presentes, eu estou muito grata. Eu não sei, Sara,
Mari, são pessoas que eu estou sentindo falta, não sei se vocês estão vendo depois, mas se vocês, que às vezes as pessoas veem depois, eu estou sentindo falta de vocês, apareçam. Muito obrigada, gente, por assistir, por participar, por compartilhar aqui as experiências de vocês. Segunda-feira que vem, 8 horas da noite, eu estou esperando vocês para a gente falar sobre como recomeçar a vida após uma separação. Eu vou colocar no Instagram e na aba comunidade do YouTube uma enquete a respeito do horário, tá? Para vocês me dizerem qual horário fica melhor para vocês, meio-dia, 18 horas ou 8 horas da noite mesmo, tá? Então aí, se vocês puderem, respondam a enquete para mim, porque eu preciso do feedback de vocês para poder continuar trazendo material e no horário também, que agora eu posso mudar, mas por enquanto só segunda-feira mesmo, tá? Tenham uma excelente noite, uma boa noite, uma excelente e abençoada semana e até segunda-feira que vem, 8 horas. Depois da enquete, aí pode ser que a partir semana que vem às 8 e nos outros dias a gente vê conforme a maioria decidir. A Sandra já está falando ali 8 horas. A Sandra sempre participa, tem um voto de peso. Mas eu quero ouvir o máximo de pessoas possíveis também. E aí, então, se esforcem para responder a enquete para mim, tá, gente? E se esforcem para responder as enquetes quando eu botar. Eu preciso do feedback de vocês, tá, gente? Boa noite, boa semana, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau!